Boa tarde a todos, nobres vereadores, na qual, em nome do presidente, eu saúdo aos demais. Boa tarde aos ouvintes que estão nos acompanhando através das redes sociais. Hoje estamos aqui para falar da audiência pública relacionada à LOA. LOA é Lei Orçamentária Anual, exercício 2019. Próxima tela. O fundamento legal está no artigo 165 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. Instrumentos de planejamento. A gente não pode falar em Lei Orçamentária Anual sem falar em PPA, que é o Plano Plurianual, que é a Lei 290/2017, que ela foi sancionada em 23/10/2017, que está valendo para 2018, 2019, 2020 e 2021. Ela está também amparada na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa Lei 308 de 2018, que ela foi sancionada agora em junho para vigorar para o exercício 2019. E hoje em questão, iremos falar da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Importante ressaltar que no PPA se planeja, na LDO se orienta e a LOA, de fato, se executa. Então, esses são os 3 instrumentos de planejamento. E, para falar em planejamento, nós teremos que questionar o que é planejar. Planejar é o contrário de improvisar. Na administração pública não se aceita improvisar, ok? Planejamento, ferramenta indispensável ao administrador público responsável. Então, hoje, para uma administração equilibrada, dinâmica, o planejamento se faz totalmente fundamental. E para que se planejar? Para estabelecer prioridades. Nós sabemos que as receitas dos municípios são reduzidas, então nós temos que priorizar, porque senão no final não vai ter recurso para cumprir todas as ações, todas as metas estabelecidas tanto no PPA como na LDO. Otimizar recursos, se programar no tempo e no espaço, definir como alcançar os objetivos pretendidos, estabelecer atribuições e responsabilidades e imprimir transparências na gestão. Planejamento é muito importante, até porque a própria população nos cobra esse planejamento. Planejamento e responsabilidade fiscal. Para que a população pede mais serviço e de melhor qualidade. Só com planejamento nós poderemos conseguir esse objetivo. A população quer saber em que se gastará o dinheiro público, quando será gasto e qual será o resultado. A população cobra em que se gastou, quanto se gastou e quais os resultados alcançados. Para falar em planejamento, como eu falei logo no início, nós temos três formas de planejamento na administração pública. O primeiro, que é o plano plurianual, só relembrando o que é o plano plurianual, que é um instrumento de planejamento de gestão, receita e despesa de médio prazo, ou seja, 4 anos, que estabelece de forma regionalizada programas com suas respectivas ações, objetivos e metas da administração pública. Segundo instrumento de planejamento, que é a LDO, que vem para a Câmara no mês de abril e que já foi sancionada pelo Executivo para 2019. O que é a LDO? É um instrumento de planejamento que estabelece as metas e as prioridades da administração para o exercício subsequente, ou seja, quais os gastos mais importantes para o período e ainda estabelece as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. O que é a LOA, que nós estamos tratando nessa audiência de hoje?
Lei Orçamentária Anual. É um instrumento de planejamento de gestão que traduz do que se pretende realizar, o que se vai executar, quais os recursos necessários e de onde virão os recursos. Lei Orçamentária Anual. O principal objetivo: previsão de receita e fixação de despesa. É essencial o equilíbrio entre as receitas previstas e as despesas fixadas. Ou seja, em todos os orçamentos públicos, o equilíbrio, esse princípio do equilíbrio é o princípio fundamental que rege os orçamentos públicos. Nos orçamentos também temos a parte do orçamento fiscal e a parte do orçamento da Seguridade Social. Resumindo esses 3 instrumentos de planejamento, gostaria que ficasse bem claro. Resumindo, o PPA, o que é realmente o PPA, resumidamente? São programas compostos por ações, e as ações têm meta para os 4 anos. LDO, define diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento, apresenta as metas para cada ano. E a LDO é elaborada conforme diretrizes elaborada conforme diretrizes da LDO. Reserva recursos para as metas de cada ano. Aqui nós temos o cronograma da Lei Orçamentária Anual, ou seja, o fluxograma de como ela tem que se movimentar no Executivo e no Legislativo. Prefeito Municipal, ele tem até o dia 1º de outubro, que ele encaminha à Câmara o projeto da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Isso está previsto na Constituição Estadual, no seu artigo 42, no inciso 5º. A Câmara Municipal, a partir do 1º/10, já tem 30 dias do recebimento, ele analisa e aprova a LOA. Isso também está contido lá no artigo 42, inciso 5º da Constituição Estadual. E o prefeito municipal imediatamente sanciona, promulga e publica. Isso está no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Bom, amigos, isso aqui, essa introdução era simplesmente para a gente reforçar mais uma vez esses instrumentos de planejamento que é essencial na administração pública, que é o PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Agora vamos, propriamente dito, para dados... Neto, antes de você ir, é porque eu estive olhando na Constituição Federal, antigamente está lá, dizendo que vinha no dia 31 de agosto e nós analisarmos até dia 22 de dezembro. No entanto, ele nos dá o direito de irmos para a Constituição Estadual, que é o caso aqui, e também estive olhando no regimento interno, o nosso, que infelizmente está defasado, não teve como atualizar, que aqui a gente recebe até o dia 1º de novembro. No entanto, como a Constituição Estadual nós podemos fazer esse trabalho, já que até o TCE trabalha em cima da Constituição Estadual, nós vamos fazer neste prazo, ou seja, se a lei hoje não for colocada em pauta no ordem do dia, nós teríamos que fazer uma extraordinária no dia 30 para podermos cumprir a lei estadual. Isso. É assim? Isso. Essa previsão aqui, como o presidente aí colocou, nós estamos se baseando pelo artigo 42, inciso 5º, da Constituição Estadual do Estado do Ceará. Ok? Agora eu vou demonstrar aí alguns demonstrativos, alguns parâmetros para a gente chegar realmente num valor estimado para o orçamento de 2019. Nesse primeiro demonstrativo aí, eu relacionei aí as receitas de 2015, as receitas de 2016 e as receitas de 2017. Compreendendo as receitas institucionais, que é aquela que vai para o levantamento da educação, da saúde e da Câmara. Fiz em cima das receitas correntes líquidas, que é aquelas receitas
que corresponde à questão de despesa com pessoal, e fiz também a situação das receitas orçamentárias, onde estão as receitas de capital também. Então, em cima desses 3 parâmetros, em cima dessas receitas, desses 3 exercícios, 2015, 2016 e 2017, receitas realizadas, diga-se de passagem, receitas já concretizadas, foi feito um levantamento de quanto uma receita subiu em relação a um ano ou desceu em relação ao ano seguinte. Então, nesse parâmetro aqui, foi encontrado 3 parâmetros para a gente chegar aqui a uma conclusão, e eu vou colocar logo em seguida. Em relação às receitas institucionais, que são aquelas que servem para a educação, saúde e para o repasse da Câmara, em 2015 foi arrecadado 20.895.000. Em 2016 foi arrecadado 24.475.000, teve um aumento aqui de 17,13%, e em 2017 essa receita de 24.475.000 caiu para 23.290.000, uma queda de 4,84%. Então, o valor que acrescentou uma média dessas 3 receitas executadas, realizadas, foi de 12,29%. Em relação às receitas correntes líquidas, que são aquelas que têm impacto na despesa com pessoal, em 2015, nós tivemos uma receita de 35.795.000, em números redondos. Em 2016, tivemos uma receita de 40.018.000. Em 2017, essa receita caiu para 39.349.937. Ok? Na receita orçamentária, que compreende as receitas correntes e as receitas de capital, em 2015 nós tivemos uma receita de 36.596.000. Em 2016 tivemos uma arrecadação de 40.362.000. E no ano de 2017 tivemos uma arrecadação de 39.693.000. Observa-se desde já que 2016, em relação a 2015, em todos os parâmetros a receita aumentou, porque nós temos conhecimento que em 2016 houve aquela receita em dezembro dos precatórios, não, isso, que era denominado, alguém me lembra aí? Repatriação. Então, em 2016, quando houve a repatriação, todos os índices em relação a essas 3 receitas, ela aumentou em torno de 4 milhões, certo? Já em relação ao ano seguinte, todas as receitas caíram em relação a 2016, certo? Tudo em torno de 1 milhão, a receita caiu de 2017 em 2016. Resumindo, tirando a média desses 3 anos, a de 2016, que subiu em relação a 2015, e a de 2017, que diminuiu em relação a 2016, a gente fez uma média e que ficou em torno de um aumento de 9,13%. Ok? 9,13%. Faça o seguinte. A inflação de 2017, a inflação oficial pelo IPCA em 2017 é 2,95%. Então, o que foi que eu fiz? Eu nem trabalhei com essa da inflação de 2017, 2,95%, e nem trabalhei com essa de 9,13%. Encontrei o meu termo para fazer os ajustes para o orçamento de 2019. Ok? Desde já, eu queria só adiantar, se vocês me permitem, algumas projeções que eu fiz em 2018. Nós trabalhamos com até 2017, que já são receitas realizadas. E a gente, então, mas assim mesmo, eu fiz uma projeção para 2018, na qual eu peguei até o mês de agosto, dividi por 8 e multipliquei por 12. Então, as receitas institucionais, que são a da educação, da saúde da Câmara, ela iria diminuir, né? Isso com base no mês 8. As receitas correntes líquidas, que é de pessoal, iria diminuir também mais ou menos em torno de 1 milhão. A única receita que iria aumentar era a receita de orçamentária, porque a de capital ela aumentou em 2018, bem melhor que em relação ao 2017. Então ia ter um aumento na receita orçamentária, mas
a receita de impostos e as receitas correntes líquidas, a tendência para 2019 é para ficar muito parecida ou então um pouco menor. Ok? Só a título de colocação aqui para melhor entendimento. Passe. É o seguinte. Bem, gente, aqui a gente já começa realmente os estudos do orçamento e como a gente chegou nos valores. Primeiramente, orçamento em execução 2018, receitas correntes líquidas. Lá na lei de diretriz orçamentária, lá na lei 308, que é a lei de diretriz orçamentária, no seu artigo 31, diz que as receitas serão com base no mês 6, no mês de junho. Ok? Então, foi o que eu fiz para chegar aqui nas receitas correntes líquidas. Eu peguei o mês de junho, dividi por 6 e multipliquei por 12. Então, no final do ano, pela projeção do mês de junho, nós teríamos uma receita corrente líquida, que é a receita que impacta numa questão de pessoal, que é a receita mais apropriada para a gente fazer esse tipo de levantamento. Porque já a receita orçamentária, devido às receitas de capital, ela tem uma variação maior, ok? Então, a receita corrente líquida não, é aquelas receitas praticamente que se mantém mês a mês. Então, a receita orçamentária corrente líquida, a projeção para chegar em dezembro é 39.971 em números redondos. O orçamento que nós chegamos da receita corrente líquida é 41.767.938,48. Então, nós estamos aumentando a receita corrente líquida de 2018 para 2019 em torno de 4,49%. Nem aquele 2,95% da inflação, nem aquele 9 mil fazendo a média desses 3 últimos exercícios. Ok? Então, o orçamento está mais ou menos nessa base de 4,49%, 5%, que foi o que nós colocamos para ajustar o orçamento para 2019 em relação aos dados de 2018. Ok? Então, começando aqui, estimativa das receitas e despesas para o exercício financeiro de 2019. Isso aqui já é o que consta no orçamento. Estimativa das receitas previstas, 48.978.938,48. Esse é o valor das receitas previstas para 2019, 48.978.938,48. As despesas estão no mesmo valor, porque o orçamento diz que tem que ter um equilíbrio entre as receitas e as despesas. As despesas estão previstas no mesmo valor, 48.978.938,48. O orçamento também diz que o orçamento é feito de uma parte fiscal e uma parte da Seguridade Social. Essa Seguridade Social, bom lembrar que ela compreende o orçamento da saúde e o orçamento da assistência social. O resto é fiscal, ok? Então, o orçamento fiscal ficou em 33.447.673 e o orçamento da Seguridade Social ficou em 15.531.265,48. Ou seja, o orçamento fiscal, em cima do orçamento total, corresponde a 68% e o da Seguridade Fiscal corresponde a 31% em cima do montante, em cima do 100%. Ok? Essa situação também já está composta na lei, no projeto de lei do orçamento que vocês estão aqui. Eu só fiz copiar para aqui para a gente colocar para vocês. Beleza? Então, o orçamento, receita e despesa, 48.978.938,48 centavos. Próximo. Nessa próxima etapa, nós vamos colocar aqui o que foi vinculação de recursos principais funções do governo, ou seja, como é que esses 48 milhões está distribuído dentro das suas secretarias, ok? Então, o Legislativo, dos 48 milhões, ficou com 1.757.000. O Gabinete, 668.700. A Secretaria de Planejamento e Finanças, 1.682.500. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário, R$1.818.000. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, R$6.629.500. A Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Desporto, R$1.625.000. A Secretaria de Desenvolvimento Social, R$2.106.265,48.
A Secretaria de Saúde, R$ 13.425.000. A Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 252.500. A Secretaria de Educação Básica, R$ 17.138.925. A Secretaria de Administração, R$ 1.298.000. E a reserva de contingente, R$ 547.548. Resumindo, a gente aqui claramente vê que o município, as prioridades estão na educação, que está do 100%, está levando um percentual de 34,99%, e em segundo local está a saúde, com 13.425.000, que corresponde a 27,41%. Ou seja, a prioridade em termos de órgãos e funções do governo para 2019 está exatamente na Secretaria de Educação, exatamente na Secretaria de Saúde, onde está previsto o maior aporte para 2019. Ok? Agora vamos para o percentual de despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida. Gostaria desde já adiantar que no orçamento, a gente tem que colocar os índices que a lei, que a relação exige, ou seja, no orçamento nós temos que já estar previsto no mínimo 25% da educação, tem que estar previsto no mínimo 15% para a saúde, tem que estar previsto no máximo 7% para a Câmara, então tem que estar previsto, todas essas situações já tem que estar previsto dentro do orçamento. Ok? Então, para a questão de pessoal, a receita corrente líquida prevista, que está dentro do orçamento, ela corresponde a receita corrente líquida prevista, nobres vereadores, demais pessoas aqui presentes, 41.767.938,48. Essa aí é a receita corrente líquida, 100%, é que interfere diretamente na questão de pessoal. A despesa pessoal fixada no Poder Executivo, que é o limite 54, que lá na LDO, a Lei 308, que já foi aprovada, ela está lá no artigo 23, no item 1 e 2. Ok? Se você for lá na LDO, nesses artigos está exatamente falando essa situação. Só que lá está falando em palavras. No orçamento a gente traz em números. Ok? Então, o executivo, você poderia estar até 54%. Está 20.386.465,48, que dos 54% só está correspondendo 48,81. Desde que 54 seria o valor máximo para despesa de pessoal com o executivo. Obrigado. Despesa pessoal fixada para o Poder Legislativo, que o limite máximo é 6%. Está R$ 1.404.000, que corresponde a 3,36%. Ou seja, nós temos uma despesa de pessoal de R$ 21.790.465,48, que o executivo e o legislativo poderia chegar a 60%, 54% do executivo e 6% do legislativo, e esse total de pessoal no orçamento ficou em 52,17%, ok? No orçamento está previsto. Na execução, esse valor pode ser mais, eu tenho certeza que vai ser mais, mas também poderia ser menos, né? Mas aqui é o que está previsto orçamentariamente. Vamos agora o que é muito importante para todos que fazem o legislativo. Estudo do cálculo para o repasse do 10º na Câmara para o exercício de 2019. Lá na LDO, que é a Lei 308 de 2018, que foi aprovada aqui na Câmara e sancionada pelo prefeito, lá no seu artigo 31, no inciso 5º, ele trata exatamente dessa questão do legislativo. Se alguém tiver uma LDO que puder ir acompanhar também, pode ficar à vontade. Então, lá no orçamento, ele está, as receitas para o repasse do legislativo, orçamento de 2019, ele está 26.327.000, ok? 26.327.000. E a receita prevista para o legislativo em 2019 está 1.757.000. Ou seja, nós estamos aqui colocando no orçamento, já fazendo a previsão, de 6,67%.
do 7%, que é o máximo, nós já estamos no orçamento direcionando 6,67 para o legislativo em 2019. Importante dizer que aqui são previsões, receitas e despesas previstas no orçamento. No caso do executivo, no legislativo, que tem também um artigo, lá, se eu não me engano, é lá no artigo 31, no inciso 6, ele diz também que o repasse do legislativo para 2019 é em cima da receita arrecadada no exercício anterior, ou seja, 2018, ok? Então, essa situação aqui é o que está previsto, mas, na verdade, lá em janeiro, fevereiro, a gente vai ver exatamente quanto foi que o executivo recebeu a receita, vamos ver quais são as receitas legais que é direcionado para o legislativo e vamos ver realmente quanto é esse 7% para o executivo, nesse momento, ver o valor que vai ser repassado. Ok? Só também lembrando, só acrescentando que também a projeção, fazendo aqui do legislativo, em cima da receita de junho e projetando até dezembro, essa receita iria dar menor do que está aqui. Ok? Então, se você, só a título de informação, se você pegar a receita do mês de junho, que é as receitas que vai direcionado para a Câmara, você pegar ela do mês de 6, dividir por 6 e multiplicar por 12, ela vai dar um valor menor que o que está previsto no orçamento, mas talvez chegando no valor que está sendo repassado hoje. Talvez, provavelmente, em 2019, a receita de 2018 provavelmente vai chegar no valor que está sendo repassado hoje. Ok? Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta que eu puder já ir adiantando, pode. Próximo. Nesse próximo demonstrativo aqui, gente, nós vamos tratar dos recursos da educação nos seus 25%, certo? O tempo está agiliza ou tranquilo, né? Os 25% da educação para 2019, assim está contido no orçamento. Total das receitas, impostos e transferências para a educação, 25.245.000 é o 100%. E desse valor, 25% daria 6.311.250. Então, em 2017, o município vai ter que aplicar na educação pelo orçamento, que nesse momento é uma previsão, 6.311.250 reais. Certo? Isso aqui é a receita. A despesa está assim distribuída. Você viu que lá no anexo anterior, o total da educação, que é a função 12, ele está 17.138.925, que é o repasse maior de todas as secretarias do município. Então, com programas vinculados, que são aqueles programas que vêm do governo federal e estadual, que aqui está o PENAI, o PENAT, está o salário da educação, está previsto 1.661.675. Recurso do Fundeb, que é a parte do Estado, está previsto 5.386.500. Os recursos da União, da complementação da União, ele está previsto 2.540.000 reais. Os 20%, que é daquelas receitas que chegam no município e automaticamente vai para o município, que é do município, está previsto 4.583.500. Recursos com a vinculação à educação superior, que não conta para os 25%, está previsto em 2019, que isso aqui geralmente é para pagar transporte escolar dos universitários, está 294.750. E para complementar os 5%, que 20% vai automático lá para o Fundeb, e para complementar os 5%, 2.672.500. Ou seja, recursos do município previstos para aplicar na educação no próximo ano 2019. Corresponde, 4.583.500, que é dos 20% automático para o Fundeb, e 2.672.500 repassado para a conta
a conta de gestão da educação, ou seja, está previsto aplicar na educação com recurso próprio R$ 7.256.000, quando na verdade seria necessário aplicar somente, para fechar os 25%, R$ 6.311.250, tendo um superávit em recurso repassado a maior, digo, na previsão orçamentária, de R$ 944.750, ou seja, 3,74% a mais, porque esse 7.256.000, ele corresponde a 28,74%, ok? Alguém tem uma dúvida em relação aqui à educação? Era para a gente aplicar 25, 6.311.000, e estamos aplicando 7.256.000, que corresponde a 28,74. 944.750 a mais, que corresponde esse dos 25 aos 28,74, 3,74% a mais. E isso deixar bem claro a título de previsão orçamentária. Esperamos que, de fato, se concretize essa situação. Logo em seguida, teremos a situação específica aqui do recurso do Fundeb, certo? Total de recursos Fundeb, 100% previsto para 2019. Nós temos a pretensão, por baixo, de receber, relacionado ao Fundeb, o valor de R$ 12.510.000. R$ 12.510.000, compreendendo 100% do Fundeb. Como seria o rateio desse valor? Os 20% do município. Desses 12.510.000 seria 20% do município, das receitas do RPM, do ICMS, do IPVA, do ITR, que daria 4.583.500. Parte desse 12.510.000 seria da União, que corresponde a 2.510.000, e parte desse 2.510.000 do 100% do Fundeb seria do Fundo Estadual do Fundeb, que é 5.386.500. Então, quando você pega os 20% da Prefeitura, do Executivo Municipal, quando você pega a parte da União, que é até 10% para complementar o valor aluno dos municípios e para o Estado, que é 2.540.000, e o valor do ganho estadual que repassa para o Fundeb, 5.386.500. Então, essas três receitas é que está previsto compor o percentual do Fundeb para o exercício de 2019. Ok? Desse 12.510.000, né, nós temos que aplicar, no mínimo, 60% com o pessoal. Né? Então, como é que nós vamos chegar nesse 60%? Então, nós vamos gastar de pessoal previsto R$ 7.521.100. Lá no orçamento, no ensino fundamental, está previsto gastar de pessoal encargos, esses encargos, o INSS e o FGTS, R$ 6.526.100. Está previsto gastar na educação infantil com o pessoal encargos R$ 890.000. Está previsto gastar com a educação jovens e adultos R$ 105.000. Então, esses três valores, do ensino fundamental, infantil e adulto, gasto com a remuneração e valorização do magistério, compreendendo folha de pagamento e encargos, que compreende FGTS e INSS, compreende R$ 7.521.100, que em cima dos 12.510.000 daria 60,12%. Ok? Então, no orçamento já está previsto a gente gastar com o magistério 60,12%, porque a lei diz que é no mínimo 60%. Ok? Beleza? Vamos agora para a questão da aplicação na saúde, que é a emenda constitucional 29, 2000. Então, as receitas, total das receitas, impostos de transferência para a saúde, 23.757. Pegando 15% dessa receita, ela dá 3.563.550, seria 15% de 23.755. Na saúde, que é o segundo órgão que está previsto receber um maior aporte de recursos, que compreende R$ 13.425.000, de onde vai vir esses recursos para essa finalidade? Primeiro, dos programas vinculados à saúde, que é aqueles da atenção básica, PSF, a saúde bucal, enemias,
da MAC, de média e alta complexidade, da vigilância. Então, fonte de recursos programas vinculados à saúde, está previsto desses 13.425, receber um total de 5.584.048. E o município iria complementar, né, já faz isso, com 7.840.952. Então, 5.584 vindo dos convênios, dos programas, mais os 7.840 do município, daria exatamente os 13.425. Isso colocando em porcentagem em cima dos 13.425 que está previsto, os programas vinculados recebidos do Estado, recebido da União, corresponderia a uma receita de 41,59%, enquanto o município iria colocar 58,48% dentro da saúde, fechando os 100%. Mas, vejamos, o município teria que aplicar, no mínimo, pela emenda constitucional 29, teria que aplicar, no mínimo, 3.563.500. Ele está aplicando 7.840.952. Ou seja, 4.277.402. Ou seja, 18% a mais. Ou seja, em vez de aplicar 15%, no orçamento está previsto aplicar 33%. Vocês podem até achar muito, e na verdade é muito, mas já é praticamente o que o município já está aplicando em 2018, em torno de 28% a 30%. Ok? Essa aqui é a questão na saúde. Agora, em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Social, total de receitas e impostos de transferência, 23.757, ok? Então, a gente repassando um percentual de 3% para assistência social, ficaria em torno de R$ 712.710, 3% em cima de 23.756, que são as receitas de impostos de transferência constitucionais que nós teríamos que repassar para a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social. O que é que está previsto para ser aplicado na assistência social? Vamos lá. Lá naquele primeiro demonstrativo, quando a gente falou de valores por órgãos, por secretaria, a assistência social está lá previsto um valor de R$ 2.106.265,48. Então, com programas vinculados ao desenvolvimento da assistência social, que são os programas que recebem tanto do Estado como da União, está previsto, estimativas que a gente fez em cima das receitas de 2018, está previsto receber R$ 1.083.765,48. E as receitas que vai ser repassada através do município ficou em torno de R$ 1.022.500. Ou seja, nesse caso, o Estado e a União iriam repassar 51,45% dessa despesa e o município com 48,55%, está um pouco equilibrado aqui, certo? Então, o total de recursos 3% que o município vai repassar, está previsto no orçamento, corresponde a R$ 1.022.500, que dá um percentual de 4,30%. Ou seja, nós estamos repassando aqui a mais R$ 309.790, ou seja, 1,30% a mais previsto repassar para a assistência social em relação ao previsto de 3%. Ok? Logo em seguida aqui, nós temos a vinculação dos recursos para o Fundo da Criança e Adolescente. O valor das transferências é 23.757, que é as mesmas receitas constitucionais para a saúde, para a assistência social e para a criança e adolescente. Então, 1% é o que diz a legislação, nós teríamos que repassar 237.570. Lá no orçamento vai ter despesa para o Fundo da Criança e Adolescente em torno de 252.500. Ou seja, nós estamos repassando 14.930 mil a mais do que estava previsto de 1% para a criança e adolescente. Estamos terminando. Agora, praticamente quase finalizando, por último aqui, nós temos a vinculação do limite máximo até 10% de recursos municipais à reserva de contingência.
Reserva de contingência lá dentro do orçamento nada mais é uma espécie de uma poupança que é criado dentro do orçamento para qualquer eventualidade seja necessário, você ter esse aporte desse recurso para ser colocado em qualquer situação que se seja necessária. Lá no artigo, na Lei 308, que é a lei da LDO, para 2019, lá no seu artigo 5º, ela está dizendo que nós teremos que repassar no máximo, nós teremos que deixar no máximo, como reserva de contingência, um valor de até 10%. Até 10%. Nós colocamos o percentual de 10%. Esses 10%, bom que se diga, ela é em cima da receita corrente líquida. Receita corrente líquida ela é 41.667.000 e que esse 1% ele daria 4.176.693.085. Então nós reservamos para essa reserva de contingência o valor de 577.548. Ou seja, ela está menor que os 10%, porque os 10% era o máximo. Então nós vamos repassar de no máximo 10%, vamos repassar 1,38% para reserva de contingência. E finalizando, antes das perguntas, eu gostaria só de dizer que em qualquer administração moderna, nos dias de hoje, planejamento, organização e movimentação são fatores essenciais para uma administração de qualidade. É isso que a gente espera da administração de Carnaubal, é isso que a gente espera de todas as administrações públicas do país. Meu muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Raimundo Nonato Pinto Melo, que está aqui conosco, também a Karina Medeiros da Silva, ali da Cachoeira do Norte, e a Joanira Corrêa da Silva. Muito obrigado. Nós enviamos diversos convites para as associações, para os conselhos, para algumas secretarias, para algumas instituições para acompanhar o orçamento. Todos nós sabemos que é fundamental a gerência dos recursos no ano de 2019, que todos precisam participar. Futuramente, eu acredito até que nós tenhamos o orçamento participativo. No momento é porque, infelizmente, a cultura ainda não está do povo a fazer parte disto. Quero parabenizar você, Neto, por, vamos dizer, detalhar o orçamento, porque ele, visto mesmo da maneira que ele está, ele é muito técnico, tem muitos detalhes que nós não absorvemos. Então, eu gostaria, por gentileza, que depois você repassasse esse trabalho ao Leonardo, para nós colocarmos no site desta maneira, para que no futuro as pessoas acompanhem a execução do orçamento de uma maneira que venha melhor a entender. Muito obrigado. Agora repasso aos senhores vereadores para algumas questões. Alô? Oi? Olha o som. Boa tarde, senhores vereadores, senhores presentes, senhor presidente, nosso contador aí da prefeitura, nosso amigo Neto. O meu questionamento é o seguinte: na verdade, fica muito difícil para nós vereadores questionar um orçamento que todo ano chega nessa casa, por ocasião desta época, vem a LDO, que já é, vamos dizer, praticamente o orçamento para o próximo ano. Então fica muito difícil para nós vereadores, sem nenhum ter conhecimento de economia, de contabilidade, a gente questionar. Então acaba que o prefeito faz o orçamento combinado com o seu contador e manda aqui para esta casa e manda o contador aqui para dar esse detalhamento, na verdade, que não foi dado agora, e acaba que nós vamos ter assim que aceitar. Por quê? Porque não tem aqui, que eu saiba, não tem nenhum vereador aqui que tenha conhecimento econômico, que tenha conhecimento em contabilidade, para contestar alguma coisa do que o senhor, algum ponto do que o senhor Neto falou. Então,
desses 41 milhões, 767.938,48, que justamente é o orçamento previsto para o ano 2019, e assim está dividido aqui em várias secretarias da administração, na verdade fica difícil da gente contestar. E então, no ano passado, o senhor Neto, dessa mesma tribuna, ele, por ocasião que ele veio fazer aqui todos os esclarecimentos dos recursos de orçamentário para o ano 2018, então, acaba que ele até se pronunciou aqui dizendo que o ano 2018, que Carnaubal ia ser um canteiro de obra. E, na verdade, senhor Neto, infelizmente nós não vimos isso. Nós não vimos isso. Não foi o que Carnaubal viu. Na verdade, o que a gente vê é que a administração, a gente sabe que a situação do país é difícil, dos municípios então, mas a verdade é que não decolou. Não tem coisa prática, assim não tem. Procura-se aí, não tem. Obras que ficou da administração estão paradas, a não ser a obra lá do Junco, que está em andamento, acho que não sei nem se já terminaram, quando não terminar. Então, eu acho o seguinte, que de qualquer forma, evidentemente que a gente vai votar, porque não se quer aqui, por forma nenhuma, atrapalhar a administração, nós queremos ajudar. Mas, infelizmente, eu volto a repetir, nós vamos ter que aprovar um orçamento que vem de lá, sem a gente fazer assim nenhum questionamento, ninguém apresentar um outro tipo de proposta, porque não tem aqui nenhum vereador que, como eu já disse, que tenha conhecimento de contabilidade para, no caso, não quero aqui fazer mau juízo, que tenha nada incorreto aí, mas acaba que ninguém pode contestar nada, porque quando não se tem conhecimento de uma coisa, pelo menos eu não vou entrar no mérito de uma coisa que eu não tenho conhecimento profundo. Então, nós acabamos aceitando a situação do jeito que vem de lá. Obrigado. Só respondendo ao senhor as colocações, gostaria de colocar 2 pontos. Primeiro, que o orçamento que nós estamos tratando hoje, ele está amparado, está baseado tanto no PPA, que foi discutido aqui, foi feito várias audiências. Eu não sei se algum dos senhores vereadores participaram, mas foi feito aqui na Câmara mais de uma vez, na LDO também tem essa situação. Então, o orçamento que nós estamos tirando para essa finalidade, exatamente, ele vem lá do PPA, que o PPA de 4 anos, de 2018, 2019, 2021, nós estamos tirando os parâmetros que estão no PPA do 2019. E em relação à LDO, que foi aprovada, foi votada e aprovada agora no mês de abril, que esteve aqui na casa. Então, esse instrumento da LOA, ele nada mais é que ele reflete a situação dessas 2 leis anteriores. Outro ponto, quando o senhor falou realmente na canteiro de obra. Naquele momento, quando eu falei canteiro de obra, lembro claramente, mas naquele momento nós estávamos tratando de previsões, como nós estamos tratando hoje. Nós não estávamos tratando de uma coisa realizada, uma coisa concretizada. Naquele momento, nós estávamos, no momento do orçamento, como várias vezes eu deixei bem claro, aqui nós estamos fazendo previsões, que se pode concretizar para mais, pode se concretizar para menos. Tá vendo? Então, nesse momento, pelos recursos, os aportes de recursos que nós colocamos no orçamento de 2018, principalmente nas receitas de capital, era realmente para que virar um canteiro de obra. E, se for colocar, em relação ao que nós recebemos de receita de capital, para obras, em relação ao 2017, a 2016 e até 2015, foi bem superior. Não foi aquele valor que a gente fez a previsão. E talvez, se vai se concretizar ou não, eu não sei, porque o exercício ainda não terminou. Mas, pelo que foi estimado no orçamento para 2018, realmente tudo levava a crer que iria ser um canteiro de obra propriamente dito. Então, o que eu quero dizer é que, quando eu me referi a isso, a gente estava falando de previsões e previsões que estavam dentro do orçamento. Ok?
Bom, se algum dos senhores vereadores não tiver mais um questionamento relativo ao orçamento, quer dizer que vai ficar, nós vamos acompanhar a execução do mesmo, e ele vai entrar na ordem do dia hoje, primeiro, evidentemente, para a análise das comissões, e, mais uma vez, agradecer sua presença. De qualquer maneira, é um esclarecimento até o ponto que nós podemos absorver do nosso conhecimento, e sabemos que está retirado do PPA, que nós votamos, da LDO. Então, nós pedimos a Deus que até que esse orçamento se concretize em benefício do município de Carnaubal. Muito obrigado. Só concluindo, eu gostaria de me colocar mais uma vez à disposição dos novos vereadores, independente de qual vereador, independente de lado político. Estou na prefeitura praticamente todos os dias, me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, e no que for necessário pode me chamar aqui na Câmara, estou totalmente à disposição para maior esclarecimento. Obrigado.